Olá pessoal, meu nome é Caroline e estamos hoje no nosso terceiro vídeo do canal Farol. E esse vídeo então nós vamos falar sobre missões com surdos, entendendo o chamado. E para isso então a gente convidou a Anne. Então eu gostaria de pedir a Anne para que você se apresentasse e explicasse um pouco. Sim, meu nome então é Anne Cristina, eu tenho uma mãe, um pai vivos, tenho 4 irmãos, sou casada, tenho 2 filhos, né? Uma filha de 14 e um filho de 6. Eu conheci a Jesus com 12 anos, participando dessa igreja de onde eu estou até hoje, né? E desde os 12 anos, quando comecei a ler, eu comecei a aprender da palavra, eu me apaixonei por Jesus e vi que ele já tinha me chamado, né? No momento que aceitei ser discípula de Jesus, eu entendi já o meu chamado, e esse já era o meu chamado. De alguma forma, Deus ia me direcionar para eu servir. E eu comecei como criança, como junior na igreja, e vendo minhas professoras, eu pensei, poxa, um dia eu também quero ser assim, eu também quero ensinar, quero trabalhar com isso, talvez eu vou fazer um seminário, um estudo teológico. Acabei nunca fazendo, né? Mas Deus usou aquilo aonde Ele queria que eu estivesse. Fui crescendo na igreja, graças a Deus, assim, tive uma adolescência muito boa e sempre na igreja eu estava servindo, de alguma forma, como secretária, na IBD, trabalhando como professora muito nova já, e ali eu fui indo, caminhando com Jesus e sempre apaixonada pelo corpo, pelo corpo de Jesus que é a igreja, pelas pessoas, sempre muito feliz. Então chegou um momento que eu deveria escolher a minha profissão, né? Ali na adolescência, 15, 16 anos, e eu não sabia o que fazer, né? Então eu tinha uma amiga, tenho até hoje, e ela foi fazer a parte do magistério. Eu pensei, eu também vou fazer para acompanhar ela. Mas na verdade Deus já tinha direcionado isso, né? Através dela fui fazer magistério e melhorar então a minha parte de ensino. E ali no magistério fui aprendendo, também fui me apaixonando, continuei trabalhando na igreja, com jovens, sempre em alguma coisa eu estava, né? E no momento que eu deveria então fazer o ensino superior, e agora? Né? Até que chegou então um amigo e disse, olha, existe tal faculdade, tal lugar que seria educação especial. Ai, meu coração já... Poxa, que nome bonito, né? Educação especial, deve ser algo muito especial, mas eu nem sabia o que era direito, né? Então ele disse, olha, pode se direcionar para a área de surdos. Nossa, e não é que eu já sabia desde criança o alfabeto, porque quando eu era criança eu aprendi até ver a televisão, tinha uma novela, né, no tempo que a família olhava a novela. E tinha um surdo nessa novela. E eu aprendi o alfabeto, me comunicava com minha prima, o alfabeto manual, então que é o A, o B, C. E aquele alfabeto ficou guardado, né, na minha memória até eu ressuscitar ele. Pensei, poxa, eu já sei o alfabeto, vou continuar. Fui para a faculdade lá em Santa Maria e sempre pensando quando que eu vou encontrar os surdos, quando que eu vou começar a aprender. E a história dos surdos, ela tem uma história de educação que é muito triste, né? E quando eu fui fazer a faculdade, eu ainda esse meu ensino estava ainda dentro do método oralista, que o surdo foi escravizado durante muito tempo da história, quando em 1880, na França, em Paris, onde começaram os primeiros contatos com surdos, os primeiros métodos de educação, eles decidiram, os ouvintes, né, os que ouviram decidiram como que os surdos deveriam ser ensinados. E Aristóteles, também os gregos, os romanos, decidiram que eles precisavam falar, né? Então, nesse congresso de Milão, os ouvintes decidiram que os surdos precisavam falar para poder confessar seus pecados e poder serem pessoas, porque quem fala, pensa, né? É assim que eles acreditavam, que a fala ia fazer eles
pessoas, que antes eles não eram pessoas porque não podiam falar. Né? Então, os surdos que já trabalhavam com Libras, que já existia em 1700, já existia a língua, porque o surdo, ele nasce com a língua, né? Ele é constituída pela primeira língua dele. Ele não ouve, o que ele vai fazer? Vai usar as mãos, né? E um bebê, quando nasce surdo, ele não ouve a mãe falando, meu querido, meu fofinho, meu nenê, ele não ouve nada, mas ele vai começar a gesticular. Sinais. Lá, de alguma forma. E a primeira língua dos surdos é a Libras, né? Hoje, Libras, língua brasileira de sinais no Brasil, mas cada país tem a sua língua. Então, durante 100 anos, desde o Congresso de Milão, 1880, até 1980, foi um tempo de escravidão para os surdos, onde as mãos eram amarradas, onde eles não podiam se comunicar, né? Onde os outros queriam que eles falassem. Então, eles foram induzidos à fala, ao método fônico, a tentar falar, mas o intelectual deles não era desenvolvido porque não tinha compreensão. Então, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, no Brasil, tem somente uns 40 anos assim de direitos, sabe? E eu sempre fui apaixonada por essa área, né? E Deus foi colocando no meu coração, então, que eu precisava também usar a língua para transmitir a palavra dele, para transmitir o evangelho, para transmitir a salvação aos surdos, né? E os surdos, eles são o povo menos alcançado pelo evangelho, porque as barreiras de comunicação, elas são enormes, né? É necessário aprender muito, e não é todo mundo que consegue aprender, não é todo mundo que consegue, então, transmitir o real valor, certo? Então, a escolha da minha profissão foi para ser professora, né? Educar surdos no sentido de escola, de profissão, onde eu já trabalhei muitos anos, mas sempre no meu coração permanecia, né? E os outros, e aquela tua parte que Deus te chamou para servir, aonde que está? Né? Atualmente, hoje, 2020, eu tenho então um trabalho, nós temos na nossa igreja um trabalho com o Ministério com Surdos, né? Que é um trabalho recente e Deus tem feito grandes coisas, né? Deus tem feito grandes coisas, então ali, pronto, Senhor, atendi o chamado, né? Anne, e como você sentiu esse chamado? Como que foi? Como eu falei desde o início, no momento que a gente aprende, né, a palavra do Senhor, ser discípulos, nós somos chamados. Nós não precisamos muitas vezes fazer uma faculdade teológica, um seminário para sermos pastores. Deus tem um chamado específico para essas pessoas, né? Mas todos nós fomos chamados como missionários para levar a palavra dele, né? E dentro desse versículo que está lá em Marcos 16 e também em Mateus 28, que fala, Jesus fala ainda, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem é toda criatura? Quem é todo mundo? Existe o mundo dos surdos também, né? Então, é um trabalho que precisa ser divulgado, é um trabalho que nós precisamos estar atendendo ao chamado de Deus. E não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para aquele que sabe Libras ou algum intérprete. É para toda a igreja, né? É para todo mundo que conhece a palavra de Deus. Esse chamado é para todos. Com certeza. É. Então eu gostaria de saber, me corrija se eu estiver errada, mas eu aprendi que nem todo surdo é mudo. Isso é verdade? Uhum. E eu também gostaria de saber, quem são os surdos? Certo. Então, muito tempo atrás se usava surdo-mudo, né? Isso. Eu também lembro disso. Mas o surdo, ele não é mudo. Uhum. Por quê? Mudo é uma coisa separada de surdo. O fato do surdo não falar É o justamente pela português, dificuldade de ouvir, né? exatamente, porque ele não conseguiu aprender as palavras. Mas tem muitos surdos que são oralizados, né? Existem muitos
surdos que conseguiram oralizar, eles não falam português perfeito, mas eles tiveram condições de fazer fono, então eles oralizam, né? Então assim, ó, eles têm voz, né? Existem pessoas que são só mudas, por algum fator, ou genético, ou algum trauma, ou algum acidente, alguma coisa, eles perderam a voz. Essas são as pessoas mudas. As pessoas surdas, elas não ouvem, mas elas têm uma língua. Então a língua de sinais, ela é considerada língua, né? Ela faz o surdo ter vida, se expressar, colocar suas ideias, né? Então a gente só fala surdo. E outra coisa, Carol, que se fala muito é linguagem de sinais. Não é linguagem, porque a linguagem ela é constituída de várias coisas. Nós temos a linguagem expressiva, né? Nós temos a escrita, nós temos as mãos, a linguagem corporal, a linguagem facial, nós temos vários tipos de linguagem. Então a Libras é uma língua, né? Ela é constituída de gramática, ela tem parâmetros, ela tem uma estrutura própria, né? Ela é uma língua visual. Então se usa língua de sinais, Libras para o nosso país, né? Que é a língua brasileira de sinais, e só a gente chama surdo, somente surdo, né? Então, Carol, o surdo é o usuário da língua de sinais, né? Também existem os deficientes auditivos, que é diferente de surdo, né? O deficiente auditivo, ele tem uma perda auditiva menor, então ele consegue ouvir alguns sons com bastante fonoaudiologia, eles conseguem começar a falar algumas palavras. Mas se ele está inserido na comunidade surda, usa Libras, participa da cultura surda, ele é considerado, então, integrante da comunidade surda. Então, existem várias questões, vários tipos de perdas, várias questões que fazem, que formam a identidade do surdo, né? Porque o surdo, ele tem uma cultura própria, ele tem uma cosmovisão de mundo totalmente visual, né? As percepções dele, por exemplo, ele pode estar olhando televisão, ele só enxerga o que está acontecendo ali, né? Mas ele não tem informação correta, né? Eu nunca me esqueço quando eu estava morando em Erechim e trabalhando com crianças surdas, e era 2001 a queda das Torres Gêmeas, né? Era 2001. Então a criança chegou na escola, ela estava trabalhando. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não tinha informação. Ele só viu que uma coisa horrível tinha acontecido, mas não sabia por quê. Então isso acontece com todos, né? Eles não têm a informação, somente através da Libras e o português escrito, então, né? Que é a segunda língua do surdo. O surdo, então, ele vive de uma forma visual, então tudo para ele precisa ser visual para ser entendido, né? Então, com uma visão de mundo diferente, né? E quais as causas, tanto para deficientes auditivos como para surdos, assim, o que você consegue me informar sobre isso? Sim, são várias causas, né? Tem a genética, a causa genética, então, que existem famílias de surdos, né? Que já está lá no gene a tipificação de surdez. Então tem o pai surdo, talvez casou com uma ouvinte, né? Mas o filho pode nascer surdo, né? Eu conheci também em Erechim, quando eu morava, uma família com 11 surdos, né? Nessa família de surdos, a questão da compreensão, do entendimento, do desenvolvimento intelectual, ela é perfeita porque a língua já está ali. O bebê nasceu, a mãe, ela já pode começar a comunicação, né? Imagina um bebê ouvinte. A mãe está todo o tempo falando, né? Já a mãe está grávida, a mãe está ali, meu querido, meu filho, meu amado, e o surdo não, né? Então o filho cresce e falta de comunicação, e falta de entendimento, é complicado. Então no momento que nascem filhos surdos de pais surdos, é bem tranquilo, né? É muito tranquilo. Agora,
filhos ouvintes de pais surdos, né? Ou então já é bem tranquilo, mas surdos filhos de pais ouvintes é complicado. Mas tu tinha me perguntado das causas, né? Tem a causa genética, então vai passando de geração em geração. Tem causas, por exemplo, a maior delas, que muitos surdos são oriundos, é de mães com rubéola, né? Mães com rubéola. Traumas no momento do parto, alguma coisa que atingiu o cérebro, né, da criança quando ela nasceu. Tem os ensurdecidos também, crianças que nasceram ouvintes e ficaram surdas, né? Também conheço um menino adulto já agora, que aos 4, 5 anos ele teve meningite e perdeu a audição, né? Então ele já estava falando, mas ele nunca mais vai ouvir a fala da mãe e do pai. Né? Então aquilo vai perdendo, tanto que, graças a Deus, pela língua de sinais, ele consegue então continuar, né, a comunicação dele. Também, por exemplo, mães com uso de químicos, drogados, né, também podem afetar o nervo auditivo. Crianças que precisaram tomar muita medicação, né? Crianças com otite, nascem ouvintes, mas crianças que tiveram otite muito forte, muito medicamento, o nervo auditivo secou, né, como eles falam. Então existem várias causas da surdez, né? Causas neurosensoriais, causas genéticas, várias causas de surdez. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, a maior delas é a mãe com rubéola. E também a outra parte, eles não sabem, né? É uma incógnita. Por que você é surdo? Não sei, minha mãe não sabe. Então tem muito disso também, né? Pois é. Então, aproveitando esse gancho, né, de pais, mães, genética, eu gostaria de saber como que é a convivência, então, dos surdos com família, mercado Certo. de trabalho, estudo. Várias coisas, né? Então, um filho surdo que tem os pais que ouvem, o que acontece? É muito difícil, né? Em primeiro lugar, os pais acreditam que seu filho seja um deficiente, né? E os surdos, eles não são considerados deficientes, eles são considerados diferentes linguisticamente, tá? Eles têm uma língua diferente, eles têm uma cultura, uma identidade que usam aquela língua, né? Eu posso dar um exemplo assim, os haitianos que vieram para o Brasil, né? Eles vivem na comunidade deles, com costumes deles, e eles continuam falando a língua deles, né? Eles têm uma vivência própria dele. Os surdos, então, nascem filhos de pais ouvintes, eles precisam da língua também. Só que esses pais, eles não sabem o que fazer, né? Depois que passa todo aquele luto, e agora? Como que isso aconteceu? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? 80% das mães, elas conseguem aprender, né? Elas vão fazer um curso, levam para a escola, dão algum jeito de se comunicar com o filho. 99% dos pais, homens, não. O pai pensa, poxa, eu não sei nada, não vou como que eu vou fazer? E o homem, o pai trabalhador lá, ele já não tem tanto contato com o filho, já não fica tanto tempo dentro de casa, como que ele vai fazer um curso de língua de sinais, né? E o que acontece, o que a gente vê? Que os surdos, os filhos crescem muito perdidos na orientação, porque é falta de comunicação. Tudo aquilo que nós pais ensinamos para os nossos filhos, eles não recebem, né? Valores, comportamento, assuntos. Os pais, eles não conseguem, então, o pai homem, né? A mãe já tem aquele momento sempre com o filho dentro de casa. Ele não consegue ensinar para o filho, olha filha, tu segue esse caminho, tu faz assim, tu seja um menino, tu tenha coragem, vai em frente, eu vou te ajudar. Não tem, né? E a criança cresce meio que perdida, ela não sabe o rumo, não sabe a direção. O que acontece, Carol? Eles se tornam às vezes copistas. Na televisão apareceu naquele filme, naquela novela fazendo isso.
eu acho que aquilo é certo porque eles não têm orientação. Eu acho que ambos se sentem meio perdidos, né? Certamente, né? Então, muitos pais também não sabem que seu filho pode ser um filho normal, progredir, né? Eles não aceitam também a língua de sinais, né? Os pais querem que o filho seja normal. O que eles acham de um filho normal? Você vai aprender a falar, né? Nós vamos te ensinar a falar, né? Aqui em Santa Rosa eu sei de duas crianças surdas que estão. Nós temos aqui em Santa Rosa a Escola de Surdos, né? Que é ótima e desenvolve todo o seu trabalho de língua de sinais até o ensino médio. E tem famílias que não aceitam a Libras. Então colocam lá numa escola ouvinte, a criança está lá dentro, não aprende nada, chega na 4ª, na 5ª série, não aprendeu nada porque a família não aceita Libras, né? Então são questões muito complicadas. E então no momento que os pais conseguem essa comunicação com o filho através da língua de sinais, eles conseguem ensinar, mostrar o que é certo e errado e vão progredindo, né? E toda a educação deles precisa ser através da Libras, né? Porque o desenvolvimento intelectual, aquisição de informação, linguagem, é normal como a nossa língua portuguesa, porque a língua de sinais ela é completa, né? Ela só tem, então, questões de formas diferentes, né? Mas ela pode apresentar todos os conceitos, todos os valores. Muito bem, então, sabe, Carol, que o nosso Brasil, diferente já da Argentina, que está aqui do nosso lado, é um Brasil que, graças a Deus, tem uma lei feita em 2002 que é oficializando a Libras. Então, nosso Brasil é um Brasil bilíngue, né? Tem 2 línguas no nosso Brasil, português e a Libras. Então, a partir do momento que a Libras foi oficializada língua oficial do Brasil, melhorou muito a educação de surdos, a comunicação, porque os surdos começaram a ter direitos, né? No momento que eles querem estudar o ensino médio numa escola regular, que não seja uma escola de surdos, eles têm direito a ter intérprete, né? Eles vão fazer um curso, no lugar que eles fazem o curso, os proprietários precisam colocar o intérprete, né? Mas tem muitas coisas ainda que precisam ser adquiridas e lutadas, né? E esse ano, desde o ano passado, então, que as questões federais do nosso Brasil, de acesso, de Libras, começaram a melhorar muito, porque todo mundo começou, poxa, a enxergar o surdo. Nosso Brasil, aqui no Brasil, nós temos 2 milhões de surdos, que estão dentro de 9,7 deficientes, né? Contando pelo IBGE de 2017 os deficientes, mas a comunidade surdos profundos, aqueles que usam Libras, são 2 milhões, só que nós não enxergamos, nós não sabemos aonde que está. Aqui na nossa cidade tem muito surdo, mas a gente nem sabe eles, porque eles não têm um aspecto diferente, né? Só quando a gente enxerga na rua alguém sinalizando. Então, a questão dos surdos tem melhorado em muitas coisas, mas tem muitas coisas que precisam ser lutadas, né? Eles precisam se movimentar e nós, como Ministério, estamos ajudando nessa situação. Por exemplo, o trabalho, Carol. Quem quer empregar um surdo se não vai conseguir mostrar para ele o trabalho dele, né? Que motivação o surdo vai ter para estudar? Nenhuma, né? Então, eu conheço surdos que lutaram muito para conseguir uma faculdade de administração, fizeram no Ijuí, tem alguns que fizeram no Instituto Federal, mas quando eles recebem o canudo, que eles conseguiram terminar, que eles conseguiram com muito esforço através do português, então, Carol, o português escrito é a segunda língua, a Libras é a primeira língua e o português escrito é a segunda, então o escrito. O escrito para o surdo não tem som. Todas as palavras, todas as frases que eles forem fazer são somente visuais. Então, se eu aprendo a palavra Constituição, aquilo não tem significado nenhuma,
né? Eles são só grafemas. Eles precisam decorar que tem que existir uma letra que é um C, depois tem um O, depois tem um N. Então, para mim, os surdos, assim, ó, são super master pessoas, assim, que eu admiro demais, porque o esforço deles em fazer, em estudar é muito grande. Então, eles terminam o ensino médio e terminam uma faculdade, vão trabalhar onde? Não tem chance, ao menos em cidades do interior, como que é a nossa, né? Talvez lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, já existe uma outra concepção. Então, eu tenho minha vizinha surda, que se formou em administração na Unijuí, pagou particular, e ela é repositora de mercado. E ainda está feliz que alguém deu chance para ela. Com certeza. Né? Então é muito complicado, isso precisa mudar muito, né? E a gente tem lutado junto com os surdos para as empresas entender que eles são capazes, que eles são inteligentes, que eles são muito melhores que outros funcionários, porque eles não se desviam, né? Eles não ficam conversando, eles não ficam se distraindo, né? Eles têm um foco, fazem aquilo, aprendem e fazem muito bem feito, né? A tua outra pergunta era sobre tecnologia. Pois bem, então, desde que nós temos o celular, né, através da mensagem escrita, a vida dos surdos também melhorou muito. A leitura deles, porque eles começaram a procurar aprender, né? Porque tinha muitos surdos, mas para que eu vou aprender? Não tem utilidade nenhuma eu aprender na escola. E agora eles se motivaram a aprender a língua portuguesa para poder se comunicar. Então eles podem se comunicar com a mãe, com o pai, marcar encontro, né? Marcar encontro com um amigo, vem na minha casa. Então, no tempo que nós tínhamos o celular só mensagem, os ouvintes, né? Eu não tinha celular ainda, mas o surdo tinha celular, porque eles faziam de tudo para conseguir o celular. O meu primeiro celular eu comprei por causa dos surdos, né? Eu me lembro ainda, eu fui ligeira comprar um celular para poder, porque nós íamos num retiro e eu precisava então mandar para as mães a mensagem, então como que eles estavam. Então melhorou muito. Agora então com videochamada, gravar vídeo, nossa, tá um espetáculo. Muito melhor. Espetáculo porque assim, ó, é só pegar aquele celular lá e ó, eles usam até uma mão só para, né? A Libras a gente se comunica com duas mãos, eles usam uma e vai aquilo lá. Eu digo, Jesus, por que eles não usam as duas mãos? Mas aquilo para eles é o máximo, ficar segurando o celular e usando Libras, né? Então melhorou muito, graças a Deus por essa tecnologia. E eles também agora eles têm acesso à informação, né? A gente tem acesso a estudos, surdos de outros lugares, né? Devocionais, nossa, fazendo live, fazendo videochamada. Eu tô com saudades, né? Todo dia geralmente eu me comunico com algum deles. Tem uma surda que tá lá em outra cidade. Faço uma videochamada, converso com ela, sabe? Então, é ótimo. Para os surdos, assim, foi maravilhosa a tecnologia. É muito bom saber que a tecnologia tem trabalhado, né, nessa questão da inclusão. Tem as coisas ruins, mas nesse sentido foi maravilhosa. Com certeza. Oi, eu vi que você comentou bastante no Ministério. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o Ministério de Surdos. Sim. Durante toda essa minha trajetória que eu estava contando, de magistério, de faculdade, eu sempre estava atenta, então, como eu já comentei, aos surdos, então, que não conheciam a palavra, né? A palavra de Deus. E teve momentos na minha vida, então, que eu sentia que precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia como, quando, por quê, para quê, né? Então, Deus foi, assim, trazendo situações de direcionar esse caminho, e eu tentava fugir, né? Não, Deus, eu não sou capaz, eu não quero trabalhar com surdos na evangelização. Eu agia como Jonas, né? Jonas também fugiu e eu ia fugindo, né? E tinham pessoas me chamando, vamos lá, principalmente quando eu morava em Erechim, eu fugi, até que era mais ou menos 2002, então também em Erechim, que é a cidade onde eu morei, nós começamos então, assim, despretensiosos, visitando e buscando surdos.
O que acontece no ministério, Carol? As pessoas veem surdos dentro da igreja como uma intérprete, fazendo a tradução da pregação do pastor e pensam, nossa, ali tem um ministério com surdos, mas não é isso, né? O ministério com surdos, ele é um pastoreio, é um cuidado com a vida integral dos surdos. E nós temos que nos integrar, temos que mergulhar na vida deles, para nós entendermos, compreendermos, ajudarmos e direcionarmos também a vida, o que eles precisam. Que nem eu contei essa história da criação, que eles vão crescendo, eles não vão tendo informação das coisas, né? Então, primeira coisa, o ministério não é interpretação de culto, tá? Interpretação de culto é traduzir, então, para Libras aquilo que o pastor está falando. Pois bem, mas o ministério é muito mais, é algo abrangente. Realmente, ele é a questão, né, que Jesus diz, ide por todo o mundo, batizando-os. Como que eu vou chegar até o batismo, que é o momento que os surdos precisam compreender o que eles estão fazendo? Então, é um longo caminho, é um caminho, assim, desgastante, porque a doação é muito grande, né? Como que tem essa questão das barreiras de comunicação, os surdos precisam de muitas coisas. O que a gente precisa fazer? Esse servir, né, que eu falei desde o início, ele se torna muito prático. A gente precisa andar lado a lado com eles nas suas dificuldades, né? A gente precisa visitar, a gente precisa achar onde eles moram, a gente precisa dar atenção, mostrar o amor, né? Jesus fala muito do amor. Nós ouvimos falar do amor, mas o surdo não ouve falar do amor. Ele só vê o amor. Como que o surdo vai ver o amor? Na prática. No momento que eu for lá, na casa do surdo, na família dele, ele está precisando de alguma coisa, eu vou lá de voluntária, não quero nada em troca, né? Eu quero mostrar amor, eu vou servir, eu vou estar praticando amor. Então o ministério, ele é algo assim, dia a dia, né? Dia a dia. É compreender. Só que assim, ó, tem uma questão, né? Graças a Deus, assim, ó, como Deus me usou? Como que Deus me usa? Eu na minha profissão, né? Então eu primeiro tenho uma profissão que me ensinou sobre os surdos, então fica mais tranquilo, né? Porque eu realmente tenho que conhecer da cultura dele, eu tenho que conviver. Isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Começar um ministério com surdos na igreja não acontece de ontem para hoje. Tu tem que primeiro se relacionar, aprender a língua, ver como que a língua ela se forma, ver que quando eu vou fazer um certo sinal não é aquilo, né? Eles entendem diferente porque eu não fiz corretamente. Eu não posso, eu tenho que entender a cultura deles. Não adianta eu passar para Libras uma piada de ouvinte, não tem nada a ver com eles, né? Não adianta eu trabalhar com eles, tentar ensinar a Bíblia da forma que um ouvinte aprende. Não é a mesma forma. Tem que ser tudo visual, tem que ser detalhado, tem que ser explicado com exemplos, né? Mostrar para eles na prática, mostrar para eles que existe um Deus que ama eles. Porque eles, todo momento, desde que eles nasceram, eles foram discriminados, né? Tem as exceções, né? Eu estava contando antes das famílias, que as famílias, tem famílias que foram atrás, que aprenderam Libras, que mostraram o amor de pai e mãe pelo filho, mas tem outras que não. Então eles estão lá. Eu não sou ninguém, eu sou uma obra parada, né? Eu não faço nada, eu não construo nada. E o ministério com surdos tem essa direção. Você é capaz, existe um Deus que te ama, existe um Deus que sabe Libras, né? Semana retrasada ainda eu conversando com uma surda que não é da igreja, e ela numa situação muito difícil, eu disse, tu pode orar para Deus. Ora para Deus e pede. Fala para ele, mas Jesus sabe? Será que Jesus sabe Libras? Eu disse, sim, Jesus sabe tudo. Ele sabe todas as línguas, inglês, português, tudo, e sabe Libras, tu pode conversar, sabe? Então o ministério, ele é um trabalho assim, ó, de doação, mas ele tem muita resposta, porque a gente vê muita mudança de vida, esse andar juntos, né? E o ministério, como eu disse, que não é só tradução, ele é
estar junto nas dificuldades, nas lutas, né? Eu vou lá na casa, eu vou lá ajudar no trabalho, eu vou me apropriar daquela vida e trazer junto de mim para ver o que eu posso fazer por ele, né? Então eu ser discípula de Jesus e mostrar o caminho de ser discípulo de Jesus para outra pessoa que seria o surdo, né? Ensinar a Bíblia, né? Eles nunca ouviram, eles às vezes nem sabem quem é Jesus, só veem um retrato de Jesus e não sabem quem ele foi, quem ele é, nada, né? Então é começar às vezes lá, passo a passo, muito lentamente, devagar. Mas às vezes a gente, antes de tudo, precisa conhecer ele, né? A gente precisa conhecer como eles pensam, como que eles se relacionam com os outros, né? Que eles não têm muitas coisas que nós ouvintes temos, né? Eles não têm, eles são diretos, transparentes, e é maravilhoso esse ministério. Bem, como você tem falado então no Ministério do Surdo, eu queria que você explicasse um pouquinho como que foi esse chamado entre você, os surdos da igreja, que no caso é o Ministério Espaço do Surdo, né? Sim. Como que ele é constituído? Isso, então, ele é nosso ministério que na igreja é um bebê ainda, né? Começou ano passado, recém. Nós temos um bom grupo, né? E ele primeiro Deus, então, já desde que eu estou morando em Santa Rosa novamente, Deus sempre tem, né? Aquela chama no coração sempre continua, né? Mas eu não tinha as formas, as maneiras de pensar como começar um grupo, né? Então, abril do ano passado, eu acho, veio para nossa igreja uma missionária, né? Ela falou pouquinho tempo e ela trouxe esse livro que ela tinha escrito, Pontes de Amor, né? E esse livro, assim, foi crucial. Eu adquiri o livro, escutei um pouquinho ela e eu comecei a ler o livro, né? E o livro me impactou muito, Carol, porque ela é uma missionária, uma enfermeira que usou a profissão dela para conseguir entrar em Cuba, na África, Colômbia. E ela conta no livro coisas assim bem difíceis que ela passou, muito difíceis. Indo a Cuba, toda a dificuldade em questão de repressão ao cristianismo, como que ela tinha que entrar, a questão da alimentação lá que é muito precária, como que ela tinha que fazer. Eu fui lendo e fui impactada. E ela falando pontes de amor. Então, esse grupo dela ia até Cuba construir pontes de amor. E aquilo ficou no meu coração, pontes de amor. Nossa, eu pensei, essa missionária sofre tanto, paga passagem do salário dela, ela vai, ela se dispõe. O que eu estou fazendo para construir pontes de amor? Se eu tenho surdos ao meu lado, se eu não preciso viajar, não preciso passar fome, não preciso ser vigiada, ela conta que ela era vigiada o tempo todo, né? Para poder passar a palavra para alguns. E eu pensei, poxa vida, tem um povo não alcançado do meu lado, que eu tenho acesso a eles, e estão aí, né? Sem conhecer a palavra, sem ter salvação. E então eu pensei assim, Deus, eu orei durante algum tempo, Deus, me dá os surdos certos, né? Porque já tinha todo esse meu tempo de igreja, eu sempre convidava algum outro, né? E, não queria, não dava certo. Eu disse, Deus, me dá os surdos certos, aqueles que vão aceitar, aqueles que vão querer, né? Então eu abri meu computador e no Facebook lá tinha um ou dois, porque eu também não, eu estava numa época assim que eu não tinha relacionamento com surdos, não queria muito saber. E tinha um menino lá. E entrei em contato com ele, né? Oi, tudo bem? E assim eu comecei, visitei a casa, né? Vamos fazer algo juntos, vamos, sabe? Então Deus me deu, agora não é o momento, mas Deus me deu as estratégias, as pessoas certas para que a gente pudesse começar com 1, 2, foram indo, foram chegando, os aceitaram, né? Foram estratégias diferentes.
E nesse tempo todo, então, que já faz então 1 ano e pouco, nosso grupo é grande, nosso grupo é feliz, muitos dos nossos surdos, assim, têm uma outra vida, né? Mas só que a gente tem que andar junto, né? O surdo que não tem trabalho, nós ajudamos eles, vamos atrás, tentamos, motivamos, né? Que nem eu disse antes, obra parada. Não, vamos continuar a construção da tua vida. Se nós vamos ler, né, começar no Novo Testamento, na Bíblia, e a gente vai ver o agir de Jesus, o que Jesus fazia? Ele curava os cegos, curou o surdo, colocou a mão no leproso, né? Ele tinha várias formas, né? Um cego, ele disse para ir se lavar lá no poço, o outro ele botou o barro. Então ele tinha várias estratégias e nós precisamos aprender. Não adianta pegar um surdo, convidar para vir na igreja, colocar lá e traduzir a mensagem do pastor. Isso não tem vida para ele, não tem contexto, né, com a vida dele. Nós precisamos usar estratégias, pensar como Jesus agia. Ele usava as parábolas. Nós também precisamos trabalhar com os surdos através de exemplos. Tudo tem que ser visual. Não adianta botar o surdo dentro da igreja e traduzir. Ele precisa ter um momento dele. Slides, histórias, explicar. Às vezes, para os ouvintes, trabalhar um texto bíblico pode levar 15 minutos. Para os surdos vai levar 5 estudos separados. Né? Isso, é assim que a gente trabalha com ele. Versículo por versículo, palavra por palavra, para eles terem esse significado. Porque, como expliquei, se eles não cresceram com a Libras, eles não foram entendendo as coisas. Então, agora, eles estão adultos, mas eles têm um déficit de entendimento das coisas. Né? E cada um tem o seu tempo também. Isso tudo dependeu também do tipo de escolarização. Mas Jesus fazia isso. Jesus ia até lá, né? Jesus ia até lá. Ele se movimentava. Então, nós também, né? O ministério, ele não precisa funcionar dentro da igreja. O ministério, por exemplo, o nosso ministério aqui na igreja, ele tem 2 lugares separados que ele funciona, né? E, então, assim, não precisa ser padronizado, não precisa ser da mesma forma em todo o Brasil, né? Cada lugar tem um contexto, tem uma situação. O ministério numa capital, onde os surdos às vezes tiveram mais oportunidade de estudo, de escolas, vai ser de uma forma. Aqui tem que ser de outra forma. O espaço do surdo, ele começou, como eu falei, né, com uma visão missionária, estratégias diferentes, pensando, Jesus, ele atendeu aos necessitados. A igreja precisa estar preparada para atender todo tipo de necessitado, né? Mas também tem outros deficientes, né? O surdo não é considerado deficiente, mas ele está dentro de uma categoria, de uma necessidade especial que é da linguagem. Mas a igreja precisa ela precisa conseguir não trabalhar só com a inclusão, mas com a integração, né? Que os surdos possam vir e se sentir bem e se sentir igual, né? E Jesus também fala uma coisa que nós trabalhamos muito no ministério, que é a parte da assistência social. Porque eu só vou transmitir a Bíblia, Bíblia para ti, não vai adiantar, né? Eu preciso ajudar ele no que ele precisa. Se ele está desempregado, preciso caminhar junto. Se ele está com depressão, preciso caminhar junto, ajudar ele, né? E nisso nós temos uma ONG na nossa igreja que se chama Espaço Feliz. E nós começamos nessa parte das necessidades deles, né? E lá dentro, então, do Espaço Feliz, num local, que tinha um local lá, que precisava de um local para a gente começar a se reunir, que nós começamos, né? Então, o Espaço Feliz, ele funciona na parte de cultos, de interpretação, de aprendizado bíblico dentro da igreja, mas também tem aquele momento lá, né? Que eles podem ir lá, podem sentar, bater papo, isso também acontece aqui, né? Mas a parte da assistência social, do apoio, da visitação, do braço direito, para a prática funcionar, acontece com essa união, essa coligação com o Espaço Feliz, né? Que é a ONG que a igreja tem que atender as crianças em vulnerabilidade e atende os surdos também. É um projeto dentro da ONG, mas também nós somos ministério, né?
tem me chamado muito a atenção quando eu leio na Bíblia, né? Em Tito também fala muito de boas obras. Né? E às vezes eu fico pensando, será que eu não estou fazendo muito pelo surdo, que ele vai se acostumar, ele vai querer só isso? Não. Né? Deus quer muito, o Senhor quer muito que a gente atenda a eles nas nossas necessidades para a gente mostrar esse amor. Né? Mostrando esse amor, mostrando que a gente está se doando. Todos nós do ministério, nós somos voluntários, né? Mas nós temos também muitos desafios. Eu não posso trabalhar sozinha, o outro pastor, que é o pastor Cláudio, que trabalha com ele, não pode trabalhar sozinho, nós precisamos de pessoas, né? Nós precisamos difundir o ministério para que mais pessoas que também têm o chamado, que talvez está adormecido, né, possa se agregar, aprender a Libras, aprender a cultura, trabalhar conosco, porque tem muito trabalho, né? Um trabalho missionário com surdos ou com qualquer outra pessoa, ele é extenso, porque tem muitas áreas, né, que a gente pode trabalhar. Nós, como Espaço do Surdo, nós também temos muitos projetos adiante, com muitas necessidades que eles têm, porque é uma comunidade que precisa de muita valorização. Então a gente trabalha com as empresas, ajuda eles nas empresas, a gerência, a diretoria da empresa, que ele precisa de atendimento, ele precisa de intérprete, ele precisa ser igualado, né? Porque Jesus nunca olhou para ninguém com preconceito, com discriminação. Todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais. E o surdo, em primeiro lugar, é uma pessoa, é um ser humano e merece ser tratado com igualdade, né? Não como deficiente, como um coitado. Então é isso que eles querem muito e nós estamos ajudando eles nesse sentido do Espaço do Surdo da nossa igreja, da nossa primeira igreja batista em Santa Rosa. Com certeza é um projeto muito importante. Sim. Que Deus te abençoou muito e vai abençoar muito mais. Amém, assim seja, que tenham pessoas voluntárias para se integrar no trabalho e continuar então movimentando, né? Nós precisamos de movimento, movimentar a comunidade ouvinte, movimentar a comunidade surda a favor do reino de Deus. Amém. Bom, então sei que esse é um assunto, né, que Tem a gente muito poderia ainda, né? passar horas falando, né, sobre muito mais, mas por hoje é isso. Então, Anny, eu gostaria muito de te agradecer em nome de todo o canal Farol. Imagina. Muito obrigada pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, tudo. Muito obrigada a você que está assistindo e a gente te espera então no próximo vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.